E aí, negrada? Eu tô com um manto da Katsuki aqui, porém não é pra falar de anime, tá? Não é um canal nerd. Meu povo, no vídeo de hoje não vou falar especificamente da Igreja Mórmon. Vou falar sobre a Reforma Protestante. Claro, eu tenho as minhas colas aqui. É um vídeo longo, porém eu vou fazer o curto e vou dividir ele em alguns vídeos. Nós vamos falar aí sobre essa reforma. Vamos precisar de mais ou menos 4 ou 5 vídeos. Nessa primeira parte nós vamos falar do início e do mais conhecido dentre os reformadores, o senhor Martinho Lutero. É só um resumo rápido para quem quer saber mais ou menos como aconteceu, certo? Então, inicialmente não foi só Martinho Lutero reformador, né? Todo mundo quando fala da Reforma Protestante pensa só no Martinho Lutero, mas não. Antes dele tiveram outros, porém a Igreja Católica abafava, escondia e de certa forma até matava alguns deles, né? De certa forma não, matava mesmo. Entre eles eu posso citar aqui 2 que eu encontrei na minha pesquisa, né? Que é João Hus, foi queimado em praça pública, uma fogueira, e Girolamo Savonarolo, também queimado por causa das suas ideias reformadoras, né? Então vamos começar aqui, né? Os pontos importantes sobre a reforma protestante, né? Eram os pontos de salvação e autoridade, né? Tipo assim, era como era salvo, poderia ou não perder a salvação, como chegaria à salvação e como era a questão da autoridade. Então, o que a Reforma Protestante fez foi tirar aquela autoridade, o homem perfeito, que não cometia erro, infalível, do Papa, né? E colocou, a ideia era essa, colocar autoridades em cima da Bíblia, das Escrituras Sagradas, certo? Então, vamos ver aqui. Em 1517 foi que surgiu Martinho Lutero, né? Nascido na Alemanha em 1483, um homem que, através de sua vida e de suas experiências, vimos que ele era um homem que tinha muito medo da morte, muito medo de morrer, muito medo do julgamento final, né? Era um cara que a gente pode dizer até que ele chegou a afirmar que tinha ódio de Deus por causa da frase justiça de Deus, né? Porque ele não se sentia um homem puro, né? Lutava muito para estar puro diante de Deus, porque ele tinha medo da justiça de Deus, né? Foi encontrado várias vezes desacordado, desmaiado, depois de se chicotear e tentando ali minimizar os seus pecados, pagar os seus pecados, tentando se purificar para estar diante de Deus, certo? Esse era Martinho Lutero, que se tornou monge depois de sobreviver a uma tempestade, né, onde ele fez uma promessa, deixa eu ver aqui, uma promessa para Santa Ana, que se saísse vivo, né, daquela tempestade, ele se tornaria um monge, né? Então ele entrou para a ordem dos agostinianos, né? E a
achava sempre mesmo ser incapaz de ser perdoado de seus pecados. Eu tenho que acompanhar a colinha, galera. Eu fiz aqui a pesquisa, estudei para poder passar para vocês, né? Esse mesmo Martinho Lutero, por ele ter esse medo, esse ódio, ele achava que Deus era um carrasco, né? Dizendo até ter mesmo ódio de Deus, né? Martinho Lutero também, pessoal, ele foi um lecionador, um professor, né, em uma faculdade teológica da época, né, e em 1515, enquanto lecionava em uma faculdade em Westerburg, na Alemanha, né, ensinando sobre as cartas aos romanos, leu a frase: o justo viverá pela fé. O ponto foi esta frase: o justo viverá pela fé. Foi essa frase que chamou sua atenção, que fez ele meditar, estudar e analisar mais as escrituras, a sua própria vida, né? Percebendo, entretanto, que a justiça de Deus vem pelo sacrifício de Cristo na cruz e não por suas próprias obras. Ou seja, o sacrifício de Jesus já era capaz de salvar sem, né, se martirizar, sem tentar tanta pureza, sem ficar louco como ele ficava, né? E ele disse a seguinte frase, abre aspas: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram novo sentido. A partir de então, a frase justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Pronto, né? Abrindo os olhos assim para as atitudes da igreja, né, da igreja católica, fazendo que ele publicasse depois suas famosas 95 teses, né? Deste período, havia um emissário papal, uma pessoa enviada pelo Papa, né, de nome João Tetzel. Ele vendia indulgências. O que era isso? Vamos ver como é que eu explico. Indulgências é tipo assim, a indulgência ela ficava no lugar das penitências, né? Vamos dizer que a pessoa cometia ali um ato pecaminoso, alguma coisa errada, ia conversar com o padre, e o padre passava ali a sua penitência, tantas oração, tantas, como é que eu posso explicar pra vocês? Tantos banhos de água benta, tanto, né? O que iria ali pagar os pecados, né? E esse cara, ele vendia indulgências, ou seja, ele trocava essas penitências por uma oferta, porque nesta época o Papa estava construindo ou reformando, não sei, a Basílica de São Pedro e precisava de arrecadar dinheiro. Então começou essa prática autorizada pelo Papa, que era a venda das indulgências, né? Você cometia um ato pecaminoso, em vez de ter aquelas penitências, você fazia uma oferta, e essa oferta limpava aí o seu pecado, certo? Deixa eu virar aqui a nossa. E esse senhor que vendia essas indulgências, o senhor João Tetzel, né? São João Tetzel, ele dizia uma frasezinha que era que irritava mais Lutero, né?
durante essa pregação da indulgência, ele dizia: cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. E isso causava um certo rancor, um horror a Lutero. E em uma de suas teses, Lutero disse o seguinte, abre aspas: se era verdade que o Papa tinha poder para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar este poder não por razão tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. Isso fez com que o Papa ordenasse que Lutero se retratasse com a igreja e mandou queimar muitos de seus escritos, muitas de suas teses, suas teorias. Mas Lutero não se retratou. O que, de certa forma, foi pior no momento, porque ele tinha que se retratar também com o Império, porque se o Papa dava uma ordem dessa, quem era obrigado a cumprir-se, fazia cumprir e se cumpria e fazia cumprir, era o Estado. Então ele tinha que se retratar com o Império naquela época. E ele não se retratou, ainda disse o seguinte para o Império, abre aspas: não posso nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo, nem seguro. Deus me ajude. Amém. Agora, indo contra o Império, ele precisou, ele foi, como a gente pode dizer, condenado à morte. O Império declarou que o queria morto, E Lutero, correndo risco de vida, então Frederico III, se não me engano era mais ou menos esse o nome dele, Frederico III o sequestrou e o escondeu, certo? Para que ele não fosse morto. E mesmo assim o Império deu Martinho Lutero como morto. Porém, ele usou este tempo, Martinho Lutero usou este momento em que ele estava ali escondido, resguardado, e dado como morto, para fazer algumas coisas que iniciou 100% ali a questão da reforma, da reforma protestante. Foi nesse tempo que ele traduziu a Bíblia para o alemão naquela época, facilitando para as pessoas, E a inversão teve também para ajudar, nessa época, a invenção da imprensa, ou seja, conseguia se publicar livro com mais facilidade, aquela imprensa rápida, impressão de livros. A política, os poderes dos reis, os políticos da época e a igreja já não estavam mais tão harmoniosos, Tínhamos também ali o povo já não estava mais tão alinhado com a igreja. Então essas coisas facilitaram muito a reforma naquela época, E com isso a reforma de Martinho Lutero estourou pela Alemanha, E as mudanças aconteceram. Os monges começavam a se casar, cultos feitos na língua do povo, o povo entender melhor, com a Bíblia já traduzida.
Só que com isso também vieram os confrontos, né, as guerras, e até o ano, essas guerras foram pesadas, muitas mortes, né, até o ano de 1555, Tratado de Paz de Luxemburgo. Os protestantes da Alemanha ganharam o direito de seguir a religião de sua escolha, certo? Então, é mais ou menos isso, né? Claro que tem muito mais coisas, né, sobre o próprio Martinho Lutero, mas é um resumo mais ou menos do que eu encontrei. Tem muito mais coisa para se falar, mas eu quero fazer vídeos curtos, né? Você já tem aí em torno de 10, 20 minutos, não sei. Mas foi isso que aconteceu, né? Martinho Lutero era um cara que tinha medo e chegou a ter ódio de Deus por não compreender direito, né? Era tudo em cima daquelas regrinhas da igreja na época. Uma igreja fechada, qualquer coisa que fosse contra a igreja era considerada herege e era morto, era condenado à morte. E Martinho Lutero até que entendeu o amor de Cristo, né? Através do seu sacrifício na cruz, é o que devemos entender. E ali, através da fé, conseguir alcançar a salvação. Esse foi o nosso primeiro vídeo. No nosso segundo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre Zwinglis, certo? Depois de falar sobre Zwinglis, nós vamos também falar sobre João Calvino e depois vamos falar sobre os anabatistas, né? E por último a reforma da própria Igreja Católica, certo? Vai ser essa aí a nossa sequência, certo? Então até o próximo vídeo. Se quiserem saber um pouco mais sobre Martinho Lutero, é só pesquisar. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz rapidinha sobre a vida do rapaz, tá bom? É isso aí, dá aquele like. Se quiser fazer alguma pergunta sobre a igreja, lembrando que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, certo? Eu acredito na veracidade dessa igreja, apesar de muitas críticas. Vivo e sou feliz com ela. E é isso aí, vamos tentar aprender um pouco mais, certo? Espero vocês no próximo vídeo e deixa aquele like.